Você vai... Ah, entendi. Se eu não quiser que grave, eu caio fora da reunião. Como assim? Estava perguntando, está escrito ali, got it ou leave, leave meeting. Aí eu falei, Pergunta assim? alguém falou isso para mim, falou assim, ó, se você não aceitar a gravação, então, porque por causa da imagem, alguma coisa assim, aí você acaba saindo da reunião. Ah, quando eu ponho o comando para gravar, sai para cada um. Se quer. Isso. Aí não sai tua imagem, nada. Não, aí sai assim, tem duas opções, ou você aceita a Ah, gravação, peraí que eu vou ter que fazer aquele processo de novo, tá. Mano, tá? Parar. É, Então, e aí, se você não quiser, uma vez eu tinha perguntado para alguém, acho que ontem, né, a gente estava tendo reunião dos pastores, aí um estudo lá da sede, ah, aí eu estava perguntando, aí eles falaram isso, se você não quiser gravar, você tem que sair da reunião, você automaticamente sai da reunião, aí eu nunca tinha apertado o outro botão, né, aí hoje agora eu falei, deixa eu dar uma olhada. mas aí você Então sai, tá, tipo assim, você sai da da. reunião. Você acaba não participando da reunião, então você não quer que grave, então você não sai. Pensei que era assim, saía para algum só para confirmar mesmo. Eu Porque. também achava só, mas eu acho que é por causa disso da imagem. Quem Uhum, quer proteger sua imagem, né? uhum, Aí se você não quer que sua imagem saia, então você não participa dessas reuniões. entendi. Ok, então vamos ver agora alguns conceitos em relação ao enchimento do Espírito Santo, tá? Vai ser meio repetitivo, porque esse autor aqui, ele é meio repetitivo, ele repete as passagens bíblicas, ele repete bastante as mesmas citações, tá? Então, vamos lá. É, alguns conceitos do enchimento do Espírito Santo, tá? Então, no Antigo Testamento, antes do Pentecoste, né, vamos dizer assim, é, havia uma ideia em relação à descida, ao enchimento, né, do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, quase todos era para dar, assim, como se fosse uma capacidade, né, para a pessoa poder fazer o serviço para o Senhor, tá? Então, aqui a gente vê é, o primeiro enchimento do Espírito foi para Bezalel e ao Oliabe, né? Que eles ficaram cheios do Espírito Santo e receberam, então, sabedoria, conhecimento e habilidade para fazer todos os utensílios do tabernáculo, né? Então, tinha todas aquelas medidas, tinha todas aquelas especificações que Deus tinha dado, né? Então, Bezalel e Aholiabe receberam esse enchimento do Espírito Santo para poder realizar aquela obra, tá? Então, a gente vai ver só uma passagem aí de Êxodo 31, 2 e 3. Tá. Eu vou ler Êxodo 31, 2 e 3. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu escolhi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Uhum, tá? Então, assim, claro que eu acho que talvez eles tinham algum talento, né? E Deus deu mais capacitação ainda, tá? Porque Deus, ele usa também as nossas, tipo assim, alguma habilidade que nós temos também, mas ele dá uma capacitação também, tá? Aí a gente vê em relação a Josué, que foi o sucessor de Moisés, né, para assumir a liderança, para levar o povo de Israel para a terra prometida, né? Então ele foi cheio do Espírito Santo para exercer essa liderança,
Tá? Então, Deuteronômio 34, 9. Deuteronômio 34, 9. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Uhum. Tá? Então, foi tudo pela direção de Deus, né? Não foi, Moisés gostava tanto de Josué, né? Não. Deus direcionou para que fosse ele e capacitou ele para exercer essa liderança, né? Então, Josué, eu não ia querer, né, também. Se a gente tivesse ali naquele meio lá e tinha que guiar aquele povinho, não foi fácil. Então, tinha que ser uma pessoa capacitada mesmo para conduzir, né, aquele povo que só sabia reclamar, e ainda mais andar naquele deserto que não tem nada, né? E por 40 anos, gente, pensa. Não é fácil não, né? Quer dizer, Moisés que andou a maior parte do tempo, mas para conquistar depois foi com Josué, né? A conquista da terra prometida. E aí, assim, o Espírito Santo também a gente pode ver no Antigo Testamento que ele inspirou, né, tanto os patriarcas como os juízes e os profetas. Então, foi a direção e as palavras, as profecias, as promessas, né? Então, foi tudo por causa do enchimento do Espírito que eles puderam escrever, né, o Antigo Testamento. Então, vamos ver umas passagens aí. Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38. Só um minuto. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito divino? Uhum. Então, aí já né, seria dos patriarcas. Juízes 14, 6. Juízes 14, 6. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Uhum. Então, Sansão, apesar de não ter sido assim, aquele juiz bom, né? Ele foi um homem separado para Deus, né? Nazireu, e ele tinha que, não podia ser dado a bebida, né? Não podia cortar cabelo, ele tinha algumas coisas que ele tinha que cumprir, né? Mostrando que ele era uma pessoa que foi consagrado para Deus. Infelizmente, ele se desviou um pouquinho, mas depois, né? Por causa das mulheres, ele acabou se perdendo, vamos dizer assim, né? Mas ele tinha essa capacitação, né? Do Espírito Santo, porque a força que ele tinha não era normal, né? Então, era uma capacitação do Espírito. 1 Samuel 10, 10. 1 Samuel 10, 10. Só um momento. 10, 10. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Tá? Então, Samuel foi, vamos dizer assim, a transição, né, dos juízes para os reis, né? Então, ele foi vamos dizer, o último juiz e o primeiro, né? Assim, no início foi o profeta que Deus usou para levantar o primeiro rei, tá? Então, todos os profetas, eles traziam a palavra, né? Depois que o Espírito Santo os enchia, né? Os profetas verdadeiros, os falsos não, os falsos falavam qualquer coisa, tá? Então,
Aí os outros também são os outros profetas que vai falar a mesma coisa, que eles foram cheios do Espírito Santo para poder realizar, né, a obra de Deus. No Novo Testamento, um pouquinho antes do Pentecoste, ainda também as pessoas eram enchidas pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus, tá? Então, a gente já comentou na semana passada, né? Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo e trouxe essa palavra profética sobre a Maria e Jesus, né? Então, lá em Lucas 1, 41 e 42. Lucas 1, 41 e 42. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Então, esse reconhecimento, né, da presença de Jesus, do Filho de Deus, né, dessa obra maravilhosa, foi por causa do Espírito Santo, né, que tocou lá começou lá no bebezinho, né, que deu uma mexidinha na barriga né, e encheu a Isabel, tá? Então, também, o Zacarias, que era o pai, né, do João Batista, ele também ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Lucas 1, 67. Seu pai, Zacarias, foi cheio de Espírito Santo e profetizou. Uhum. E João Batista, né, que a gente viu aí, de Lucas 1, 40 e 42, que já mexeu ali, então desde o ventre da mãe dele, ele já foi enchido pelo Espírito Santo, né? Então ele foi uma pessoa que foi preparada para preparar o caminho do Senhor, né? Então ele veio como antecessor de Jesus e anunciou o arrependimento e pregou, né? Essa nova vida que ia vir com Jesus. Então ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? O João Batista. E Jesus também, né, passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração, e depois ele ficou cheio do Espírito Santo, né, para poder fazer a obra do Senhor, né? Ele que era filho de Deus, precisava desse enchimento, quanto mais nós, né, precisamos ser enchidos pelo Espírito Santo. Então, Lucas 4, versículo 1 e 14. Lucas 4, 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Agora o 14. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Uhum. Então, assim, com certeza, para ele poder, né, conseguir suportar, vamos dizer assim, né, nesse período de jejum e oração, todas as tentações, né, de Satanás na vida dele, foi pela presença do Espírito Santo na vida dele. E a obra, né, que Jesus fez, que era direcionado e manifestava a presença do Espírito Santo, tá? Mas a gente pode reparar uma coisa, tá? Nesse estudo, eles recebiam, né, e eram enchidos pelo Espírito Santo para fazer alguma obra para Deus. Mas depois do Pentecoste, a gente percebe uma diferença nesse enchimento do Espírito Santo. Porque o enchimento ou o batismo no Espírito está relacionado a sua nova vida com Cristo, tá? Então, se refere à salvação dos crentes, tá? Que foi mencionado pelo profeta Joel, né? Em Joel 2, 28, Ezequiel e Atos. Vamos dar uma olhada aí? Joel 2, 28. E, depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer finalmente às minhas leis. Então, aqui não está falando claramente em relação à salvação, mas fala de uma transformação para um novo homem, né? E de ter um coração que vai seguir os mandamentos de Deus, né? Para estar no caminho, vamos dizer assim, tá? E Atos 2:33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, depois que Jesus subiu aos céus, né, foi exaltado aqui, como fala, que foi derramado o Espírito Santo como a promessa que Jesus tinha feito, né? Então, o enchimento do Espírito Santo, ele é uma manifestação da graça especial de Deus, né? E tem os seus efeitos permanentes e eternos, tá? Então, vamos ver lá, Tito 3, 5 a 7. Tito 3, 5 a 7. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tá, então, a salvação, né, vem, o Espírito Santo conduz para a salvação, purifica, e ele vai, né, transformando a vida da pessoa, tá? Então, essa é a presença do Espírito Santo, então, é um dos conceitos do enchimento do Espírito, tá? Mais um pouquinho. Esse enchimento do Espírito Santo, ele leva ao batismo do Espírito Santo, tá? O João Batista, ele foi o primeiro, né? Foi o pioneiro de Jesus. Ele apresentou Jesus como alguém que iria batizar com o Espírito Santo. Ele falou: eu sou aquele que está batizando com água, mas vai vir um outro que vai batizar com o Espírito Santo, né? Mas Jesus mesmo, ele não batizou ninguém, né? No seu ministério público, ele não batizou ninguém. Eu penso que talvez foi um jeito de ninguém, vamos dizer assim, se idolatrar, né? Falar, eu fui batizado por Jesus, você foi por outro, né? Eu fui batizado pelo Filho de Deus, né? Mas Jesus mesmo não batizou. Quem batizou foram os discípulos, tá? Mas, quando Jesus ascendeu aos céus, depois de ele ter morrido na cruz e ressuscitado depois de 3 dias, e depois que ele subiu aos céus, né? Aí, né, que ele foi exaltado, ele recebeu do Espírito, e depois Jesus enviou no Espírito Santo no Pentecoste, né? Então, quando Jesus já tinha subido aos céus. Então, na verdade, ele não batizou ninguém, mas ele prometeu, ele enviou, na verdade, né, do Espírito Santo, tá? Então, lá em Atos 2, né, 33, que já lemos, fala isso, né, que ele veio e depois que o Espírito Santo veio, encheu todos e começaram a falar em línguas, né? Então, o derramamento do Espírito Santo é esse enchimento e
que tem como resultado o batismo do Espírito Santo. Então, na verdade, é como eu te falei da vez passada, né? É como se fosse a mesma coisa, só muda um pouco a nomenclatura, né? Então, vamos ver um pouco desse significado do batismo. Então, alguns pensam assim, que como... Então, tem algumas opiniões diferentes, né? Alguns falam assim, que para você poder ser inteiramente santificado, você precisa ser batizado no Espírito, né? Então, eu aceitei Jesus, mas agora, para eu ser completamente santificado, então, né, que eu não tenha mais pecado, tudo mais, então, eu preciso ser batizado no Espírito. Isso aí são as igrejas pentecostais que mais falam sobre isso, né? Vamos ver essa passagem, 2 Coríntios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Eita. Peraí. 2 Coríntios. Peraí. 3:18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, aqui, Paulo fala de uma forma bem, assim, clara, né? Explicando que a nossa transformação não vai vir assim, porque é o que eles acreditam, entendeu? Que você é batizado no Espírito Santo, você vai ficar completamente novo, você vai ficar completamente santo. Mas aqui, olha, Paulo fala, nós somos transformados do quê? De glória em glória. A gente vai sendo transformado até ou a gente ir para a glória ou quando Jesus voltar, né? Entendeu? Então, a gente está nesse processo e não é de repentão assim, não. Mas quando a gente for contemplar a Deus, nós estamos sendo transformados. Até lá, vamos ser completamente transformados, né? Mas esse caminho de santificação não é, assim, pelo batismo do Espírito Santo, tá? Ele nos capacita nessa transformação, tá? Mas não significa que a gente precisa estar buscando o batismo no Espírito Santo. 2 Coríntios 4:16. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então, é a mesma ideia, né? Não devemos nos desanimar, né? Mas dia a dia nós vamos sendo, mesmo que o nosso, aqui fala assim, nosso corpo exterior se corrompa, mesmo que a gente fica doente, mesmo que a gente peque, entendeu? Mas nós vamos tendo que estar nesse caminho de ser transformado, né? Dia a dia. Que essa santificação é contínua, né? É um processo contínuo e gradual. Então, a gente não pode desanimar, nem ficar achando que, já está bom. Eu senti que eu dei uma melhoradinha, então já está ótimo. Tem gente que para aí, né? Alguns também acreditam que o batismo do Espírito Santo é para receber os dons espirituais. Então, essa é a opinião mais comum entre os pentecostais, né? 1 Coríntios 12, de 8-10, é uma lista dos dons espirituais. De 8-10? De 8, na verdade, a 19, né? Tá. Pelo Espírito, um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora,
Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem só um membro, onde estaria o corpo? Tá? Então, aqui, assim, alguns pensam assim, que você né, receber o batismo do Espírito Santo é você ter os dons, e alguns ainda pensam assim, é que se você não falar em língua, então você não foi batizado no Espírito Santo, tá? Mas não é verdade, né? E o batismo do Espírito Santo, ela é diferente de receber os dons do Espírito, tá? Algumas pessoas recebem dons espirituais no momento do batismo do Espírito Santo, mas nem todos os que são batizados com o Espírito Santo vão receber todos os dons que tem lá nessa listinha aqui, e tem em outras listas de Efésios também, tá? Então, porque assim, todos nós recebemos, né? Recebemos do Espírito Santo, mas nem todos vamos ter os dons, vamos dizer assim, né? Todos os dons, talvez, né? Tá? Então, deixa eu ver aqui. Por exemplo, vamos ver essa ilustração de Atos 10, 44 a 47, que acho que é do Cornélio. Atos 10, 44 a 47. Enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados e que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Percebeu? Eles receberam, tem gente que fala assim, tem que receber, assim, se converter para receber o Espírito. Mas aqui eles receberam o Espírito antes. Aí depois, né? Já recebeu o Espírito, então vamos batizar agora, porque era antes lá, ainda o batismo nas águas, lá era só sobre arrependimento, não era nem a nova vida com Cristo, tá? Hoje o batismo tem outro significado, o batismo das águas, tá? Que é nossa vida com Cristo, a declaração da sua vida com Cristo, né? O batismo nas águas, tá? Então, a gente pensa assim, tem essa ideia meio, né? Que não está assim tão clara, que a gente pensa que é depois que a gente se converter que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Mas aqui no caso dos gentios, vocês sabem, né, o que gentio é? Gentio é aquele que não é judeu, é outro povo, né? É um povo não judeu. E eles, ouvindo a pregação de Pedro, foram cheios do Espírito Santo. E depois disso, então, até os judeus que foram junto com Pedro falaram: o que está acontecendo? Eles estão recebendo a mesma coisa que nós recebemos lá no Pentecoste, né? E Pedro falou: então, por que a gente não, né? Por que eles não podem ser batizados nas águas, né?
se foram cheios da presença de Deus, né? Aí alguns também achavam que outra ilustração que é os crentes de Éfeso, né? Atos 19, de 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Tá? Então, aqui, os efésios, né, eles receberam o batismo no Espírito Santo, né, depois que Paulo orou, né, impondo as mãos sobre eles. Tá? Então, eles já eram convertidos, né, já tinham sido batizados nas águas, né, que era sobre o arrependimento, e aí creram em Jesus e por isso foram cheios do Espírito, tá? Então, assim, alguns também acreditavam que o batismo no Espírito Santo significava a segunda graça, né? Ou a segunda bênção, tá? Porque a conversão que era considerada a primeira graça ou a primeira bênção, tá? Então, alguns teólogos, eles pensam que ter o batismo no Espírito Santo é ter poder para evangelizar, para fazer, né, para que uma pessoa se converta e depois que ele tem essa experiência também de conversão, ele também pode ser enchido, né, com essa segunda graça que é o batismo no Espírito Santo. Tá? Alguns acreditavam assim que nenhum pastor podia trabalhar sem receber o batismo no Espírito Santo, tá? De uma certa forma, pode ser até que seja verdade, né? Porque se a pessoa não tem essa intimidade com Deus, como é que vai poder trabalhar para Deus, né? Mas o batismo no Espírito Santo não é uma segunda bênção que um convertido pode receber, tá? O batismo no Espírito Santo é a única graça de Deus, né? Então, vamos dizer assim que é a diferença de entendimento que por isso trouxe essa outra interpretação, né? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, entendendo um pouco sobre o batismo no Espírito. Tem essa passagem de João, né? João 13, 10. João 13:10. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés? Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então, sabe, né? Estava falando de Judas lá. Vocês todos estão limpos. Todos aqueles que conheceram a Jesus experimentaram uma graça de Deus, né? Uma nova vida, uma transformação, que a gente vai falar mais depois aqui sobre regeneração, né? Então, uma transformação, uma nova vida, um novo nascimento. Então, vocês estão limpos, né? Então, vocês estão santos, vocês estão santificados, vocês estão salvos, vocês estão justificados, né? Por causa de você crer em Jesus, então você já está justificado, você já está limpo, né? E João 15:3. João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Então, através da palavra de Deus, né, somos purificados, né, somos limpos. Então, assim, aqui
vamos entender um pouquinho a questão da conversão, né? Quando Jesus fala para os discípulos que eles que já eram convertidos e receberam o batismo no Espírito Santo, né? Que ele fala assim: vocês serão batizados com o Espírito Santo, né? Lá em Atos 1:5, né? Não muito depois desses dias. Então, como consequência do batismo do Espírito Santo e no Pentecoste, parece que eles receberam essa nova graça e um poder, né, para poder evangelizar e anunciar aquilo que Cristo fez, né, com autoridade, com poder. Então, dá uma impressão assim de ser uma segunda graça, tá? Mas, na verdade, aqui quer dizer assim, quando Jesus falou para os discípulos, né, que quem já está limpo não precisa tomar banho de novo, né? Porque era assim, vamos dizer, o contexto cultural daquela época, você tomava banho e se você caminhava, né? Porque lá tudo no chão, né? Era estrada de chão, então se você caminhasse, você ia ficar com os pés sujos, né? Então, era uma questão da cultura lá. Então, Jesus falou assim: não precisa tomar banho de novo, porque você já está limpo, mas precisa lavar os pés, porque se sujam. Então, aquele que conheceu a Cristo, aquele que teve uma nova vida, foi limpo, né? Tomou um banho, vamos dizer assim, foi purificado dos seus pecados. Mas à medida que a gente caminha, né, por isso que alguns falam assim, não tem a santificação completa, porque à medida que a gente caminha, a gente pode, né, eventualmente, dar uma escorregadinha e pecar, e sujar o pé. É essa ideia que Jesus quis dizer para Pedro, né? E aí Pedro, aquele exagerado do caramba, né? Então, Jesus, me lava tudo, não precisa lavar só meu pé. Então, Jesus falou, não, se já tomou banho, não precisa se lavar de novo, porque a obra é uma só. Ela ela é completa, né? A obra de Cristo é completa. Você aceitou a Cristo, mas alguns se afastam, alguns pecam, né? E a gente precisa ter essa purificação, tá? Então, por isso que aqui essa palavra regeneração foi usado em Tito 3:5, né? E Mateus 19:28. Vamos dar uma lida. Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tá? Então, assim, a gente não é salvo pela nossa própria força, pelos nossos atos, mas é pela obra, né, de Cristo, né, a gente crer em Jesus, e aí o Espírito Santo faz essa obra de regeneração nas nossas vidas. Em grego é paraglesias. Em Mateus 19:28, vamos ver. Não é 19:29? Não, tá errado, é 19:28, desculpa. É 28, tá. Jesus lhe disse: digo a vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Tá, então, aí, eu não sei se é isso aí, Jesus já estava anunciando na segunda vinda que ele ia ver e ia acontecer uma regeneração, né, uma regeneração completa, tá? Então, o batismo no Espírito Santo está relacionado com o novo nascimento, tá? Então, João 3:3. João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? Então, 5, vamos ver, versículo 5. 5. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito Santo.
E versículo 8. 8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Tá? Então, o Espírito Santo é que gera esse novo nascimento. Tá? Também tem o nascimento que vem de Deus, João 1,13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tá? Então, que são regenerados, tá? Todos esses são regenerados. Outros foram regenerados pela palavra de Deus, Efésios 1:10. Efésios 1:10. Uhum. Desculpa que eu estou pulando aí, tem muita passagem. Não, desculpa que eu estou pulando as passagens da Bíblia, mas tá. Não, gente... você quer que leia Efésios 1:10, é isso? Isso. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Uhum. Então, foram regenerados... desculpa, esse daí, o regenerados para a palavra é da frente. 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Tá? Então, assim, regenerados pelo Espírito Santo, né, no novo nascimento, ou nascido por Deus, ou pela palavra de Deus, né? Efésios 1:10 fala de a gente viver esse novo... ter o renascimento com a nova criação, tá? Então, vamos ver um aqui. Efésios 2:3-5. Que é mesmo que eu não coisei? Efésios 2, 3 Efésios a 5. 2. Estou perdidinha. Eu vou ler, então. 2, 3-5. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Uhum. Então, vocês agora, né, que antes viviam em pecado, agora tem uma nova vida, né? Então, não mais pela carne, mas pelo Espírito, né? Então, o Novo Testamento, no Antigo Testamento, a gente não vê essa palavra regeneração ou novo nascimento, mas a gente vê algumas passagens que levam a gente ter essa ideia, tá? É a mesma ideia dessa regeneração ou novo nascimento. Então, Ezequiel 11:19-20. Ezequiel 11:19-20. Darei a eles um coração não dividido e não porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Uhum. E Ezequiel 36:26-27. Acho que é aquele do exército. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos
e obedecer finalmente às minhas leis. Tá. Então, é a mesma coisa, né? Que vai ter uma nova vida, um novo espírito, um novo coração, né? Então, deixa eu ver. Novo nascimento. Então, o novo nascimento vem através da ressurreição de Jesus Cristo, segundo a misericórdia de Deus, tá? Então, o nascimento ele é feito pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, né, que era antes da vinda de Jesus, as pessoas especiais, em ocasiões especiais, recebiam o derramamento e enchimento do Espírito Santo. Então, a gente não dá para saber, assim, declarar, afirmar que no Antigo Testamento o povo de Deus foi regenerado pela obra do Espírito Santo, tá? Tem essa ideia, mas não... por exemplo, o povo de Deus, eles tinham eles eram marcados, né, os homens, pelo menos, né, com a circuncisão, mostravam que eles eram separados, que eles eram do povo de Deus, né, revelando que eles faziam parte do povo de Deus. Mas não tem essa, vamos dizer, essa ideia de ser transformado, né, mas tem a questão de que aquele que crer em Deus, aquele que tem fé, é que eles vão ser transformados. Tá? Então, Gênesis 15, 6. Gênesis 15, 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Tá? Então, no Antigo Testamento era isso, né? Era pela fé que as pessoas tinham em Deus ou na palavra, né? Nas profecias, nas promessas e aí nas leis. Então, quem tinha fé, então eles eram imputava justiça, ou seja, eram justificados, né? E porque a pessoa que era regenerada somente depois da ressurreição de Jesus, né? Então, essa obra de transformação e regeneração, tá? Então, um dos propósitos do derramamento do Espírito Santo é essa regeneração do homem carnal para um ser espiritual, né? Deixar de pecar e ter uma nova vida agora de uma forma que agrada a Deus, tá? Então, agora que vamos detalhar ali, né? Por isso que eu falo que esse autor é meio repetitivo, ele vai e volta com o mesmo assunto, né? Então, aqui, essa expressão limpos, vocês já estão limpos pela palavra que vocês têm falado. João 15, 3, que nós já lemos, né? A palavra em grego é kataros, né? O significado é de uma pureza moral e uma pureza moral e uma pureza da vida, tá? Então, essa regeneração, né, estar limpo de uma forma moralmente, né, de uma forma justa, né, tá tendo uma vida justa, vamos dizer assim. Né? Então, quando Jesus fala, você que já aceitou a Cristo, você agora já tem uma nova vida, vocês tomaram banho, vocês estão limpos, né? Você só vai ter que, de vez em quando, lavar o pé, né? Porque, como a gente anda e tal, isso se suja, então só precisa lavar o pé, né? Porque a obra que Jesus fez lá na cruz foi uma obra completa. Você não tem que fazer mais coisa, né? Você não tem que, completar aquilo que Jesus já fez uma obra completa. Né? Já nos santificou e nos justificou lá na cruz. Mas a gente tem esse processo de sermos transformados, né? De glória em glória ainda, né? Então, precisa, de vez em quando, estar lavando os pés, né? Aquele que se chegou a Deus e chegou a Jesus, ele já foi purificado
pecado, ele já foi justificado. Então, a justificação, né, a santificação ou a salvação que a pessoa teve em Jesus Cristo, ela é completa, tá? Então, nesse processo, por isso que não precisamos ficar aceitando Jesus toda vez que a gente pecar, né? Ai, pequei, agora você, aceitar Jesus. Jesus não sai da sua vida só porque você pecou, né? Mas você precisa ser purificado. Então, por isso que, né, Jesus fala de lavar os pés. E esse lavar os pés é confessar, né, para que você seja perdoado e purificado, tá? Então, vamos ver aqui. Então, por isso, o batismo do Espírito Santo não é a segunda graça, tá? Vamos ver esse exemplo de Paulo ali. Atos 9, 17 e 18. Atos 9, 17 a 18. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e veja, cheio de Espírito Santo. 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou-se as forças. Lembra, Paulo aqui era Saulo, era perseguidor, né, vamos dizer assim, dos cristãos. Ficou cego porque ouviu a voz de Jesus e ficou cego. Estava lá, cego, e Deus falou para Ananias, vai lá, você vai orar por ele. Olha só, é só pela direção do Espírito, né? Porque o pessoal que era cristão sabia que o Saulo perseguia. Se você tivesse lá, você era um cristão, você ia lá na casa do perseguidor, né? Então, Ananias foi, obediência ao Espírito Santo, ele foi. E ele falou as palavras que o Espírito Santo direcionou, e através dessa oração, houve um milagre ali, né? O Saulo, que virou Paulo, voltou a enxergar e ele recebeu o batismo do Espírito, né? Então, aí depois, Paulo foi usado por Deus para levar essa palavra para os gentios, que eram não judeus, né? Então, Romanos, não. Vamos ver lá. Atos, não, isso daí já foi. Gálatas 2:20. Essa é a experiência de Paulo. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, aqui ele fala que agora ele é uma nova criatura. Então, ele já não é mais aquele perseguidor, mas ele agora tem essa experiência de uma nova vida com Cristo. E aí ele fala também, Romanos, essa experiência de morte e ressurreição com Cristo. Romanos 6, 1-4 também. Que diremos, então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, aquele que morreu com Cristo tem que viver uma nova vida, né? E aí, com a presença do Espírito Santo, a gente pode fazer aquilo que é, né,
do jeito que Deus tinha preparado, né? Então, para ter essa nova vida. Por outro exemplo é de Cornélio, né? Que Pedro orou ali, né? Atos 10, 44 a 48. Atos 10, 44 a 48. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Paulo que ficassem com ele alguns dias. Então, o que eles consideram como se fosse, agora é o Pentecoste dos gentios, né? Teve o Pentecoste lá dos judeus, lá em Atos 2, né? Que ficaram todos cheios do Espírito, estavam lá 120 pessoas, né? E aqui, talvez um grupo menor, mas eram todos gentios, não eram judeus, né? Então, teve um derramar porque eles creram, né? Cornélio, ele era um centurião romano, né? Ele não era judeu, né? E eles creram, né? E receberam do Espírito Santo. E foram batizados nas águas também, né? Então, o batismo no Espírito Santo é uma graça regeneradora, né? Então, é como se fosse uma experiência com o Deus misericordioso. A gente já leu todas essas passagens aí, né? E assim, à medida que você vai sendo enchido pelo Espírito Santo, né? Recebendo dessa plenitude ou do batismo no Espírito Santo, você vai sendo santificado. É como se fosse a misericórdia de Deus fosse te transformando, né? Tá? O Espírito Santo te faz nascer de novo, o Espírito Santo te purifica, o Espírito Santo vai te dando a santificação, né? Progressivamente, tá? Então, ele vai trazendo essa transformação e te regenerando. João 3,8 fala, a gente já leu também, fala que o Espírito Santo é como um vento, né? E como um vento, você não sabe da onde ele veio, nem para onde ele vai, né? Você só pode experimentar, sentir a presença dele, né? E o vento não é assim uma brisinha, né? O vento é forte. Você sente assim o poder, vamos dizer assim, né, dele, tá? Deixa eu ver se esse é o último slide. Então, essa regeneração é o resultado do batismo do Espírito Santo na vida da pessoa, tá? Então, através do batismo do Espírito Santo, a pessoa né, é purificado os seus pecados e começa esse processo de regeneração, dessa união com Cristo, da morte e ressurreição, onde o velho homem vai sendo transformado, né, tirando os pecados, vamos dizer assim, e experimentando essa nova vida e com a santidade, né? E começa esse processo de santificação. Deixa eu ver, o que mais? E aí, à medida que a gente vai sendo santificado, nós vamos sendo formados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, né? E no nosso ser interior, né? É isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Só um exemplo aqui em relação ao vento, tá?
Vamos ler uma passagem? Deixa eu ver se aqui tá. Eu acho que era... Deixa eu ver se esse autor ele é tão legal, ele cita e não põe. 46. Aqui é 37. Ezequiel 37, versículo 4 até, vamos ver, 4 até 10. 4 até 10. Ezequiel 37, 4 a 10. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com ossos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Até qual que é? Continua? Pode. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Olha, os ossos já estavam sequinhos, né? Tipo assim, já estava para lá de para lá. Estava mais que morto, né? Estava mais que morto, o osso já estava seco. Já tava, acho que até se decompondo. E pela palavra, né? Porque ele fala que você vai profetizar, né? E então é pela palavra de Deus. Essa profecia é a palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, aqueles ossos foram se juntando, e aí veio os tendões, e veio a carne, e veio a pele, e formou um zumbi, né? Porque não era uma pessoa, não tinha espírito, né? Então era lá um sei lá o quê. E aí, então ele fala, profetiza, e aí dos 4 ventos, né? Então aqui a imagem do Espírito Santo é associado com esse vento, novamente, né? Então, dos 4 ventos, o Espírito veio e soprou sobre esses mortos, e aí, o que aconteceu? O Espírito entrou neles. E quando o Espírito entrou neles, aqueles que estavam mortos reviveram, mas não só reviveram, assim, não deu só uma vida. Aquele osso seco que se tornou vida, se tornou um exército, né? Eu acho, assim, maravilhosa essa passagem, eu amo essa passagem, porque a gente pensa assim, quando a gente está com Deus, né? Você pode até ser um ossinho seco, mas se o Espírito Santo estiver na sua vida,
ele vai te transformar daquele osso seco para um soldado, um guerreiro, fazendo parte de um exército do poderoso Deus. Isso é tremendo, né? É a presença do Espírito Santo que faz essa transformação na sua vida. Não fala nem aqui de um cara pecador, fala de uma pessoa que já está morta, né? O osso já está seco. Não é nem uma pessoa a mais, é um osso só, né? Só o pó. Só o pó já, né? Quase. Tá? Então, assim, é a obra do Espírito Santo que opera nas nossas vidas. Nós estávamos mortos, né? No pecado. Nós estávamos mortos. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos nova vida. E quando a gente tem essa nova vida, a gente vai ser enchido pelo Espírito de Deus. E ele vai nos transformar nesse guerreiro, nesse exército, né? Então, a gente vai ver mais algumas coisas que o Espírito Santo, o que significa ser enchido do Espírito Santo, tá? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa que vocês acharam interessante, algumas coisas que vocês não concordam, também pode falar. Né? Realmente é maravilhoso, né? A obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Então, quando a gente terminar, a gente vai poder compartilhar experiências que a gente tem, né? A gente pode ver a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas e através das nossas vidas, né? Então, se ninguém tiver nada, a gente vai orar. Senhor, muito obrigada, porque a gente sabe que o Senhor é que nos dá a salvação, o Senhor é que nos regenera, o Senhor é que nos transforma e o Senhor é que nos capacita. Obrigada, Espírito Santo, que você tenha liberdade para agir nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas vidas, possa transformar e tenha liberdade para agir cada um de nós. Queremos ser santos, queremos ser como Jesus e queremos obedecer a Ti, ó Deus, todos os nossos caminhos. E que a gente possa ser cada dia mais semelhantes ao Jesus. Eu entrego cada um aqui nas Tuas mãos, dá-nos uma boa noite de descanso, possamos ser renovados pelo Teu Santo Espírito a cada dia, transformados a cada dia. É o que eu te peço e agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode parar, né, a gravação?